Ou seja, a expressão fronteiro aos seus irmãos, como aparece, é a mesma expressão que aparece em Gênesis 16, não tem nada a ver com uma posição de oposição, contra o povo hebreu ou contra os descendentes que seriam judeus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e é um grato privilégio poder estar falando com você, poder gravar mais um vídeo e compartilhar algumas coisas que, ao meu ver, são questões relevantes e importantes para a nossa fé e para o nosso conhecimento bíblico. Desde já, eu peço a você que, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aproveita aí já, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe aí as suas observações para que a gente possa sempre melhorar o canal e trazer o maior número de respostas para aqueles que estão aí buscando algumas dessas questões. Vamos lá? Hoje nós temos um texto bem curioso, não é? E o tema é um tema bem relevante. A questão de Ismael, pai dos árabes. Nós aprendemos, não é? E existe um conceito muito amplamente divulgado no nosso meio evangélico, de que os árabes são descendentes de Ismael. Logo, o conflito árabe-israelense, que nós estamos vendo hoje, né, e já assistimos em outros episódios aí da história, ao longo do século passado, esse conflito é um conflito bíblico. Eu tenho visto muitas pessoas olharem esse conflito que está acontecendo atualmente em Israel como um conflito determinado ou profético, né? No sentido de que a Bíblia já mencionava isso desde o início da origem do povo árabe na sua relação com os israelitas. Mas a grande pergunta é, será que isso é verdade? Será que a gente, fazendo análise disso, à luz da história, à luz de outros materiais que não sejam apenas esses que algumas pessoas se fecham e acreditam que isso encerra toda a verdade, será que nós temos outras fontes e outras coisas que nós podemos pesquisar sobre tudo isso? Então, em Gênesis 16, versos 11 e 12, diz o seguinte: Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu da tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então esse texto é um texto bem curioso, porque alguns o usam para justificar Ismael. Obviamente aqui o contexto é o episódio do conflito entre Sara e Agar, e quando Agar sai da presença da sua senhora, né, Sara. E esse texto, então, seria um texto que fala profeticamente do filho Ismael, né, e quem ele seria, o que ele representaria. E alguns olham e dizem, está vendo? É exatamente isso que ocorreu por causa da intromissão de Sara na promessa que Deus havia feito para Abraão. E aí Agar entra nesse jogo, né, como a concubina, que gera um filho. A história é uma história conhecida, todos vocês aqui com certeza já conhecem. E a partir daí, Agar, a serva egípcia, e a partir daí gera um filho chamado Ismael. E depois Abraão consegue ter um filho com Sara, que é o filho da promessa, né, que é o Isaac. Então nós temos nesse texto, algumas pessoas o interpretam como a origem do conflito que, por exemplo, está hoje ocorrendo em Israel. A grande pergunta é, será que o texto está dizendo isso? Será que a análise histórica, cultural, né, contextual dessa história, ela aponta para a ideia de que Ismael é o pai dos árabes? Esse é um ponto importante para nós. Primeiro, nós devemos lembrar que Abraão ele tem a concubina, a Agar, enquanto ele é marido de Sara, e por solicitação dela, para que ela gere um filho e que ela adote, isso era uma lei
comum, isso é uma prática, aliás, comum no Antigo Oriente Próximo. Então, nenhuma novidade, essa prática era uma prática que se vê na Suméria, era uma prática que se vê na Babilônia, uma prática que se vê no Egito, uma prática que se vê entre esses outros povos. Então, era comum isso ocorrer. Então, Sara está usando um expediente que é um expediente comum da sua época. Legal. Agora, a grande questão é que depois nós vamos ver lá em Gênesis 25, e aí vai surgindo as perguntas. Em Gênesis 25, depois que você vê no finalzinho do capítulo 24, casamento de Isaac, né? Depois você vai ver no verso 25, após a morte de Sara, no verso 25 diz: desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Seba e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E aí vai citar os filhos da concubina, né? É interessante que mesmo Abraão, e aí tem uma discussão interessante, alguns acreditam, inclusive você vê algumas bíblias com comentário, que acredita que Abraão teve Quetura como esposa, mesmo com Sara ainda viva. Alguns acreditam que esse texto não está em ordem cronológica. Eu não vou entrar aqui em detalhes se eu concordo ou não com isso. O fato é que o verso 25, capítulo 25, mostra o Abraão agora tomando Quetura como sua esposa. Alguns, e aí em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 32, chama a Quetura de concubina. Então lembre-se, mesmo suponhamos que ela foi tomada como esposa de Abraão, Abraão a tomou como esposa quando Sara já tinha morrido. O texto não a chama de esposa em Crônicas, 1 Crônicas 1:32, chama de concubina, tá? Chama Quetura de concubina. Então alguns acreditam que ela foi tomada como esposa para Abraão enquanto Sara ainda estava viva, por causa dessa expressão. Outros acreditam que essa é uma expressão que aponta para o fato de como Deus tinha uma promessa a partir de Abraão, logo a esposa de fato sempre seria Sara, porque através dela viria a promessa. Seria o filho de Sara com Abraão que ia demonstrar o cumprimento daquilo que Deus havia falado para ele, que ele seria pai de muitas nações, não de nenhuma outra esposa dele ou nenhuma outra mulher com quem Abraão se relacionasse. Então nós temos Agar, esposa de Abraão, a concubina, né, de Sara, que é dada por Sara, para que ele tenha um filho que for o Ismael. Tá certo? Então, primeiro ponto. Ismael é filho de Agar, que é egípcia, com Abraão. Ok? Segundo, nós temos a Quetura, mencionado no capítulo 25, né? Algumas pessoas, né, mostram que ela era... Alguns acreditam que ela é Agar. Então tem também esse tipo de comentário. Olha, a Quetura era Agar, que por ser uma mulher piedosa, uma mulher amável, uma mulher obediente a Deus, uma mulher piedosa, ela era chamada dessa forma, né? Porque Ketoret é a ideia para incenso, ou seja, as obras dela subiam até os céus como incenso. Inclusive isso está nos comentários judaicos, na teologia judaica, e lembre-se que quando você lê teologia judaica sobre qualquer texto do Antigo Testamento, do Talmud, Mishnah, Midrash, não importa, você está lendo um texto produzido depois do cristianismo, tá? Porque não existe texto produzido da teologia do primeiro templo. Então, logo, esse texto não está sendo visto pelo escrutínio, pela visão, pela análise da época, mas um tempo bem posterior, e já aí os grandes pensadores do judaísmo que vão tentar interpretar isso teologicamente. Então, alguns acreditam que Quetura é a Agar, o texto bíblico não parece muito indicar isso, tá certo? E por essa expressão, né? Esse nome reflete uma relação
com a Península Ibérica, com a Península Árabe, que também era produtor de ervas aromáticas e incensos. Então é como se ela estivesse apontando esse nome para a Península Árabe, né, da origem dela, como sendo essa mulher com quem teriam esses filhos e que gerariam esses descendentes, 6 filhos ali que nós encontramos no texto bíblico. Tá certo? Então, alguns pensam dessa forma. Mas vamos lá. Nós temos uma questão muito curiosa, porque um dos filhos de Quetura é chamado de Midian. Então nós sabemos que teve o povo, os midianitas. Aliás, Moisés, quando foge do Egito, ele vai para a terra ou a região de Midian. Esse nome é dado a uma região que teve o nome por causa desse filho, né, de Quetura, com Abraão. Um dos 6 filhos é Midian. Tá certo? Então, guarde bem isso na sua mente. Mas nós temos um texto bem curioso, que se encontra lá em Juízes capítulo 8, tá certo? Juízes capítulo 8, esse texto é um texto que às vezes nós não prestamos muita atenção, não o observamos muito, mas é um texto que chama a atenção de alguns aspectos. Por quê? Olha o que ele diz em Juízes capítulo 8, versículos 24, 26 e 28. Diz assim: Disse-lhes mais Gideão: Um pedido vos farei, dai-me vós, cada um, as argolas dos seus despojos, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. No verso 24, naquele episódio que Gideão pede os despojos, né, depois de ter vencido a campanha no oeste, depois do leste, e aí ele pede despojos que lhes sejam dados. E o texto diz que eles eram ismaelitas. Nós temos no verso posterior, no verso 26, diz assim: O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Então, nós temos no verso 24, os chamam de ismaelitas. Agora no verso 26, os chamam de midianitas, os midianitas. E no verso 28 aparece a seguinte afirmação: Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Então, é muito interessante como o texto chama, ora, ismaelitas, ora, midianitas. Só que lembrando, Ismael é filho de Agar. Os midianitas são filhos, Midian é filho de Quetura. Tá certo? Mas tem uma informação bem interessante na The Jewish Study Bible, né, que é uma Bíblia que eu tenho mostrado sempre aqui, da Universidade de Oxford. Ela é muito interessante porque ela apresenta duas coisas. Textos que têm comentários baseados em eruditos modernos, conhecedores da cultura, da teologia bíblica, né, que trabalha essas estruturas sociais, históricas e culturais, ao mesmo tempo que também tem comentários que partem das literaturas do texto do Talmud e das tradições judaicas. Tá? Então, uma Bíblia, para quem lê inglês, é uma Bíblia que ajuda muito nesses aspectos de você fazer essas análises comparativas de texto. Agora, quando ele menciona aqui em Juízes a nota dessa Bíblia, da Jewish Study Bible, né, no texto de Juízes 8, de 24 a 28, que eu já li, diz o seguinte: a substituição de ismaelitas, que eram descendentes de Agar, já vimos isso, por midianitas, que eram descendentes de Quetura, também aparece na história de José. Aí ele cita o texto de Gênesis 37, 25 a 36. Gênesis 37, 25 a 36, onde ele mostra que também esse uso dos dois termos.
E o autor pode, portanto, indicar a relação entre eles, entre os termos. Aí ele diz o seguinte: alternativamente, o termo ismaelitas, ele põe entre aspas, pode ser uma designação genérica para comerciantes nômades, negociantes nômades, em vez de uma marca étnica de identidade. Então, ele diz que a expressão ismaelitas era uma expressão que se tornou comum ou era usada não para designar uma etnia em si, mas para designar povos nômades que praticavam comércio naquela região toda. Tá certo? Então, ele aponta para essa, é uma nota bem extremamente interessante, porque eu queria mencionar também algo para vocês sobre isso. Eu estou aqui com o livro Mohammed, o Mensageiro de Deus, do Centro de Divulgação do Islã para a América Latina. Ou seja, esse é um livro, tá? Publicado no Brasil, um livro em língua portuguesa, sobre as questões de relação entre a história do Islã, quem foi o profeta Maomé, qual a origem dele. É isso que o livro trata. E na página 18 tem uma questão bem curiosa, que são os descendentes de Ismael, tá certo? E aí eu quero que você preste bem atenção nisso, do ponto de vista de de muçulmanos, tá? Do Centro de Divulgação do Islã para a América Latina. O que eles pensam, tá certo? Sobre Ismael e os descendentes de Ismael. Como eles veem esses descendentes de Ismael cumprindo a promessa, uma promessa que Deus fez, como nós já vimos em Gênesis 16, 11 e 12, com relação a Abraão e os seus descendentes. E olha o que eles dizem aqui: descendentes de Ismael. Os historiadores árabes dividem os árabes em 3 grupos. Está na página 18 do livro Mohammed, o Mensageiro de Deus. Página 18. Os historiadores árabes dividem os árabes em 3 grupos. Primeiro, árabes Baida. Segundo, Ariba. Baida, Ariba. E os terceiro grupo, árabe Mustariba. Certo? Baida, Ariba, Mustariba. São as três linhagens que dividem o povo árabe, segundo um livro islâmico. Primeiro, árabe Baida. Baida era todo o grupo descendente de Lás, filho de Sem, filho de Noé. Era dividido em tribos Ad, Samud, Tasmi, Judais, entre outros. Temos muito poucos descendentes, aliás, temos muito pouco conhecimento a respeito de árabe Baida. Então ele diz, nosso conhecimento sobre esse grupo é pequeno. Muito pequeno o nosso conhecimento sobre esse grupo. Segundo, árabe Ariba. Eram considerados os árabes puros, descendentes de Catã. Era o povo de Yamã e os Ansar. Na altura do nascimento do profeta Mohammed, os filhos das tribos de Catã eram os mais fortes. Ainda hoje, a maior parte da população da Arábia é descendente de Catã. Então, o grupo majoritário do povo árabe, ele diz que tem 3 linhas. O majoritário, o menor, são os Baida. O segundo, que é o majoritário, Ariba. Certo? O Ariba. E aí nós temos o terceiro, que são os Mustariba. E aí ele explica. Quando Ismael se radicou em Meca, aí vem uma história de Ismael que está relacionada com a teologia islâmica e não está contada na Bíblia. É uma discussão que está lá na tradição islâmica, nas crenças islâmicas, ok? Então, quando Ismael se radicou em Meca, à volta daquele santuário vivia a tribo Banu Jurham, que era árabe. E Ismael casou-se nessa família, ou seja, Ismael casou-se com uma árabe. Então, se ele casou-se com uma árabe, ele não é o pai do povo árabe. Por conseguinte, os filhos que nasceram daí foram conhecidos como árabe Mustariba, povoadores colonos,
que é o que significava a palavra. Esses eram árabes da parte da mãe, não do pai, porque o pai Ismael não era árabe. Aprendeu a língua árabe ao conviver com a família da mulher. Olha que coisa interessante. Os próprios islâmicos, os próprios muçulmanos, produzindo literatura no Brasil, afirmam que Ismael não é o pai dos árabes. Ele é o pai de uma parte do povo árabe, porque ele se casa com uma mulher árabe, e a partir daí ele tem os seus descendentes, que são os Mustálibas, que cumprem essa promessa, tá certo? E aí nós percebemos que quando nós estudamos esse texto, estudamos essa história, nós vemos esse texto de Gênesis 25, 18, né, que foi mencionado, Gênesis 25, deixe-me achar, Gênesis 25, 18, habitaram desde Avilá, e os anos, vou ler o 17, e os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sul, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Então, fronteiro a todos os seus irmãos não quer dizer que era um termo ou uma expressão, como eu já vi alguns tentando explicar, de oposição. Ele se colocou de frente em oposição aos seus irmãos. Não. O texto não aparece essa ideia, cita simplesmente que a região aonde ele fica, né, a região aonde ele se situa e aonde ele vai viver a sua vida ali, que é o que os próprios muçulmanos, os próprios árabes, muçulmanos ou não, mas os árabes defendem. Ele vai viver naquela região, vai ter os seus filhos. Ou seja, a expressão fronteiro aos seus irmãos, como aparece, é a mesma expressão que aparece em Gênesis 16, não tem nada a ver com uma posição de oposição, contra o povo hebreu ou contra os descendentes que seriam judeus. Então, o texto, ao contrário do que muita gente pensa, não está falando em hipótese alguma, tentando explicar que o que está acontecendo no Oriente Médio, o que aconteceu no século passado, né, em qualquer uma das guerras que Israel teve com os árabes, com grupos árabes ali, e tem alguns que são descendentes de árabes, tem outros que não, enfim, mas não importa o que algumas pessoas pensem sobre isso, o texto bíblico não está projetando essa ideia de que haveria uma inimizade e que essa inimizade seria vista até o final, tá certo? O texto não é um texto profético nesse sentido, não está apresentando isso. Você não vê entre os livros proféticos que afunilariam, digamos assim, melhor essa percepção da ideia dos inimigos de Israel no futuro. Você não vê isso ocorrendo, ou seja, os árabes não possuem esse papel de um povo em oposição ao povo de Israel, tá certo? Por causa de uma promessa, de uma suposta promessa em Gênesis 16, 11 e 12. Então, eu queria só compartilhar isso com vocês, para que vocês tivessem um entendimento bem claro acerca disso, porque é um assunto que, às vezes, no nosso meio evangélico, as pessoas defendem e dizem, olha, isso está ocorrendo porque é uma profecia bíblica. E eu gostaria de encerrar esse vídeo com um texto da quinta súrata, né? Verso 21 do Corão, dizendo o seguinte: ó povo meu, entrai na terra sagrada que Deus vos assinalou, e não retrocedais, porque se retrocederes, sereis desventurados. Ou seja, o próprio Corão dizendo que Deus, quando deu aquela terra prometida aos hebreus, disse para eles, entrai na terra santa que Deus vos assinalou, e não retrocedai, porque se retrocederes, sereis desventurados. O Corão diz que os judeus jamais, que os hebreus nunca mais poderiam retroceder da terra que o Senhor os havia dado. Tá certo? É isso que o Corão diz, é isso que a palavra de Deus diz, que aquela terra seria dada a Israel, e só isso. O fato de haver esse conflito que nós estamos vendo hoje não tem nada a ver com essa suposta profecia, como eu já expliquei. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos fortaleça na fé, que ajude a crescer esse canal
tá certo? Divulgue essas informações, envie, né, esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas possam aprender um pouco mais sobre isso e compartilhar esses conhecimentos com outros irmãos. Fui! Deus te abençoe!